Irmão K. Intervenção de Jiddu Krishnamurti. Eu sou o irmão K. Irmãos e irmãs da humanidade, que a graça se estabeleça entre nós. Eu venho a vocês, hoje, para falar-lhes do equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina. Permitindo, talvez, fazê-los compreender e assimilar o que acontece, durante esses alguns dias, com relação a este equilíbrio novo entre dois aspectos, vivenciados sobre esta terra como complementares e opostos, mas que, além desta terra e além desta dimensão, ambos contribuem para estabelecer a mesma unidade. Neste mundo de ação-reação predomina o mesmo princípio da falsificação, o princípio da alternância da ação-reação, do karma. Tudo que lhes é dado a ver, a perceber, a sentir e a viver, oscila, em permanência, entre o que vocês poderiam nomear o bem e o mal, e que é representado, de maneira muito justa, por esse símbolo muitíssimo antigo chamado de Yin Yang. Onde, como vocês sabem disso, há duas cores, o branco e o preto, e dentro de cada branco, existe um pouco de preto, e dentro de cada preto, existe um pouco de branco, cada um perfazendo o outro. Trata-se de um equilíbrio dinâmico. O dia sucedendo à noite, a noite sucedendo ao dia. E isso é o mesmo para as estações. E é o mesmo para tudo o que lhes é dado a observar e a viver sobre esta terra. Este equilíbrio dinâmico traduz-se também pela ausência de fusão, pela ausência de possibilidades de resolução desta complementariedade e desta oposição. Nos mundos além da Terra e além desta dimensão, as polaridades não apresentam esta alternância, nem esta noção de oposição ou de complementariedade. O equilíbrio das polaridades, masculino e feminino, tais como vocês os nomeiam, é um equilíbrio que eu qualificaria de estático, porque ele não induz movimento perpétuo de busca de um e do outro. Tudo que existe, em meio à vida sobre este mundo, traduz esse princípio de alternância que vocês encontram desde um nível fisiológico, celular, passando pelos próprios ritmos da Terra, onde tudo é apenas alternância, onde tudo se exprime apenas através de um equilíbrio precário, necessitando de um movimento, necessitando ainda desta alternância. O princípio de complementariedade pode ser vivenciado, efetivamente, sobre esta terra, como uma noção de equilíbrio, como certa forma de satisfação. Podendo exprimir-se, e vocês sabem disso muito bem, na noção de casal, na noção, até mesmo, ligada à procriação. Este equilíbrio, aparente, entre as polaridades masculina e feminina, reflete-se, na maioria das vezes, por uma alternância, também, ao nível do corpo físico como dos corpos sutis, por esta noção de flutuação e de movimento. Também, por esse sentimento particular que vocês denominam amar, ou não amar. E todos nós o sabemos, nós somos marcados, neste mundo, onde eu caminhei, como vocês, pela noção de perda, pela noção de falta que, quaisquer que sejam as circunstâncias da nossa vivência e do nosso comportamento, vai ser marcado, de alguma forma, e nos seguir durante nossa passagem entre o nascimento e a morte. Esse princípio de polaridade induz então, em alguma parte, mesmo em sua noção harmoniosa, esse princípio de falta. É completamente diferente, é claro, nos mundos unificados, já que as polaridades estão fusionadas, mesmo elas se expressando. Por exemplo, um arcanjo irá expressar uma polaridade dita de natureza masculina, ainda que em sua androginia. No conjunto dos elementos que lhes foram dados, durante esses anos, permitindo realizar-se, com relação à ativação do que foi chamado de novos corpos, ou novas frequências de vida, há um dos corpos, denominado andrógeno primordial, em ressonância direta com o ponto AL e com a estrela AL, trata-se do 12º corpo. Certamente, existe, nos princípios chamados de evolução, sobre este mundo, uma possibilidade de conectar um estado particular, nomeado Samadhi ou consciência turiya, onde não existe este antagonismo, esta complementariedade ou esta oposição, onde parece existir um equilíbrio mais intenso dando um sentimento de permanência, chamado de Samadhi ou de consciência turiya. Isso representa, de algum modo, o acesso à unidade, vindo transcender e superar a dualidade, inexorável, deste mundo.
Existem, portanto, alguns seres, cada vez mais numerosos, e vocês o são, cada vez mais numerosos, capazes e aptos a reproduzir este estado, onde parece existir um equilíbrio, muito além do antagonismo, da oposição, ou de qualquer complementariedade. Entretanto, mesmo realizando o que foi nomeado se, irá persistir sempre, pelo próprio fato da presença deste corpo e desta consciência, sobre este mundo, a existência de uma falta, mesmo se isso não lhes apareça mais, de qualquer maneira, no estado Turiya. Esse princípio de falta representa, muito exatamente, o que foi separado e dividido, nesta vida, aqui, sobre esta terra, que é esse princípio de fusão das polaridades masculina e feminina. A ativação do 12º corpo realiza, em alguma parte, a fusão dos hemisférios cerebrais, a reunião, digamos, da intuição e da razão, permitindo descobrir virtudes profundamente femininas. O sentido do acolhimento, o sentido da receptividade, o sentido da criação ou da procriação, o sentido mesmo de uma energia voltada, digamos, para o interior, para o que eu nomearia esta recepção. Porque, evidentemente, a polaridade masculina, chamada de sociedade patriarcal, é o que lhes é dado a perceber em sua história, de conhecer, através da história da Terra, desde tempos imemoriais. Onde houve um princípio de dominação, eu diria até um princípio de predação, ligado, justamente, a esse desequilíbrio, aparente, entre o masculino e o feminino. O conceito de unidade permaneceu, de algum modo, e vocês sabem disso, um ideal. Algumas informações e alguns ensinamentos foram dados a vocês, na sua época, pelos povos intraterrestres, referentes à unificação da consciência. No entanto, e vocês sabem disso, é por vezes extremamente difícil manter uma harmonia, em meio ao que é complementar e oposto, nesse yin e esse yang, nesse bem e esse mal. O princípio do yin yang lhes diz ainda que em todo bem existe um mal, e que em todo mal existe um bem. Ou, se vocês preferirem permanecer mais neutros, em todo branco existe um preto, e em todo preto existe um branco. E um perfaz o outro, e o outro perfaz o primeiro, permanentemente. Desta situação de equilíbrio precário decorrem todos os males da consciência humana, confinada e fragmentada, em meio a uma ilusão, em meio a uma corporeidade polarizada. O que lhes parece, sobre este mundo, como natural, absolutamente não o é, além da ilusão. Este equilíbrio, procurado de maneira muito ativa, por todo ser humano sensível e amoroso, é, em última análise, apenas o resultado desta falta inicial, desta separação que veio alterar, de alguma forma, esta criação. Esse princípio de falta induz, permanentemente, uma ação e uma reação. Isso foi ainda chamado de karma, e lhes foi apresentado, por diversos ensinamentos, como algo inelutável, como algo a superar, mas que podia apenas ser superado ao aderir a esse próprio princípio, a esta própria filosofia. A partir do momento em que vocês experimentam o si, a partir do momento em que você se mantém nesse si, por intermédio do samadhi, ou por intermédio da consciência turiya, o conceito de fragmentação e de separação parecem-lhes como caduco. Mas vocês não podem negar que, enquanto existir um corpo polarizado, sexual, como vocês diriam, existe necessariamente esse princípio de falta, qualquer que seja o modo dele se exprimir. Para um ser inserido na realidade tridimensional, e que não tem qualquer procedimento nomeado espiritual, isso vai se expressar nos princípios de competição, como no sentido de ganhar sua vida, de obter um diploma, de se casar, de ter filhos e de encontrar, de alguma forma, um local que seja preciso defender, adquirir e preservar. Isso está inscrito, é claro, em todos os estágios do ser, desde a esfera sexual, passando pela morte, até a esfera social. Assim, todas as relações são fundamentadas nessa falta, mesmo se isso não parecer, já que existe, em permanência, uma consciência voltada para o exterior, para este mundo, um princípio ativo levando a realizar alguns objetivos.
Naturalmente, existe um sentimento de satisfação nesta dualidade, a partir do momento em que um elemento se encontra em equilíbrio, que isso seja um nível social, que isso seja um nível profissional, ao nível afetivo, em todos os níveis, digamos. Este equilíbrio, vocês sabem disso, é precário. É precário porque ele se inscreve, de maneira irremediável, no efêmero. Ele se inscreve, de maneira irremediável entre a vida e a morte, e não apresenta, como eu já disse, qualquer solução de continuidade além da morte. Esse próprio princípio de separação e de complementariedade criou a falta. Ele criou a ação-reação permanente. Ele criou, em permanência, o karma. Ele criou, em permanência, obrigações e deveres, muito distante da liberdade, tal como ela pode se expressar quando a própria consciência não está mais ligada à consciência deste corpo, à consciência destes corpos sutis, mas passando, de algum modo, do outro lado. Uma série de experiências pode, no entanto, ser vivenciada. Eu narrei a minha experiência para vocês, através da perda e da falta de um ente querido, o que foi suficiente para transformar, de alguma forma, de maneira irremediável, esse sentimento de falta, em mim. A busca espiritual vai se expressar através do que vocês nomeiam uma busca de luz, uma busca da unidade, uma busca de amor, no seu sentido mais elevado, o mais transcendental, o mais idealizado, e o mais perfeito que vocês possam imaginar. Então, é claro, alguns seres, pela meditação, pela prece, pela adesão a uma série de crenças, puderam atingir estados de uniões particulares, que esta união mística se refira ao Cristo, refira-se ao Sol, ou a qualquer outro elemento considerado e vivenciado, antes deste elemento fundador e agenciador, digamos, como exterior a si. Esta exterioridade traduzindo, aí também, esse princípio de exteriorização da energia da própria consciência, visando completar o que parece incompleto. A reunificação consigo mesmo consiste, portanto, em estabelecer uma unidade. Em transcender e superar o bem e o mal, o princípio da falta, em fazer desaparecer a noção de medo, em ressonância direta com essa falta, a fim de estabelecer-se, de maneira mais estável, nas experiências de samadhi, nas experiências de realização, ou ainda nomeadas o despertar. A chegada do manto azul da graça restabeleceu, como lhes foi dito, desde mais de um ano, uma junção. Uma junção para a Terra, uma junção em sua consciência, no que vocês são, neste corpo que vocês carregam. Onde uma alquimia recente vem, de algum modo, culminar na revelação do princípio que está além da unidade, que não é sequer mais um princípio, mas que, simplesmente, representa, digamos, a solução final do antagonismo, da oposição, da complementariedade. É o retorno do que foi chamado de polaridade feminina da fonte. Então, quaisquer que sejam os nomes que possam dar-lhes, até agora, a Shakti, a Shekhinah, a polaridade feminina da fonte, ela, como lhes foi explicado, foi liberada, também, das profundezas da terra. E restituindo, de alguma forma, tudo que está presente sobre esta terra, sua inteireza, sua homogeneidade e, se possível, o que foi denominado e nomeado absoluto. O absoluto consiste desses elementos que vocês nomearam, e progressivamente vivenciaram, para alguns de vocês. Desde a comunhão, passando pela fusão, passando pela dissolução, passando pela união mística, ou passando por casamentos místicos com os duplos, quaisquer que sejam. O resultado, através do que, pelo olhar do ego, possa parecer como uma busca de um ideal que não será alcançado, na realidade, sendo a possibilidade, real e concreta, de atingir este estado de absoluto, que não é um estado, como lhes foi dito. Isso passa pelo duplo, não há outra possibilidade. Como vocês talvez o saibam, na história da Terra, o Sol foi separado do seu duplo. Esse duplo, nomeado de diferentes maneiras, e possuindo diversos nomes, é o que criou o princípio de isolamento, o princípio de dualidade. Esse duplo solar retornando a ele, não poderá mais se afastar. Do mesmo modo, o seu duplo voltando a vocês, não poderá nunca mais se afastar.
O que é vivenciado em cima é como o que é vivenciado embaixo, agora, de maneira livre, de maneira liberadora e liberalesca, levando-os a estabelecer-se em uma consciência, como foi expresso em palavras, onde a onda da vida se torna o que vocês são, e onde a onda da vida, que vocês manifestam e são, pode, quando o momento chegar, tendo superado as dúvidas e os medos, os condicionamentos presentes em meio à personalidade, e esse sentimento de falta, permitir-lhes realizar a finalidade, o que foi chamado de ascensão, que isso se refira a este corpo, ou que isso se refira à consciência sem este corpo. O corpo de estado de ser, que estava confinado no Sol, que foi liberado, que foi, para alguns de vocês, sintetizado de novo, ao nível do desdobramento da luz, como lhes foi explicado no ano passado, chega, durante este ano, para fazê-los encontrar esse duplo místico, que pode adquirir, como vocês sabem disso, diferentes formas. Através desta fusão, realizando a alquimia da sua lemoniscata sagrada com a lemoniscata sagrada daquele que é esse duplo, a lemoniscata torna-se completa e plena. A circulação da consciência ocorre, desta vez, em uma lemoniscata que não é mais vertical, mas horizontal, realizando o princípio da alquimia das cruzes, tais como elas lhes foram descritas ao nível da sua cabeça, e portadas pelas estrelas. Isso se traduz pela reunificação desses pontos vibratórios, no centro, ou seja, no ponto R da cabeça, como no centro do ser, no ponto R do peito, permitindo-lhes aproximar-se, e viver esta presença, este estado de presença nomeado infinito, que pode, se vocês o conscientizarem, desaparecer ele mesmo, e, em um conceito que lhes é difícil de compreender, enquanto isso não for vivenciado, se estabelecer em meio ao absoluto. Os dois, enfim, tornando-se um. Esse princípio está inscrito no princípio de separação deste mundo. O que foi separado deve se reunificar, em todos os níveis. Não é questão de substituir este mundo, onde uma elite patriarcal dominou e controlou o mundo, por uma elite matriarcal. Mas, sim, de reunir essas duas polaridades, que estavam em equilíbrio de desequilíbrio, em um equilíbrio total, permitindo reintegrar a androgenia primordial. Isso se realiza em vocês. Irá se realizar, de qualquer maneira, mesmo se isso não estiver em andamento, nas fases finais da ascensão desta Terra. Em relação a isso, é claro, pode-se criar, sobre esta Terra, para vocês, como ao redor de vocês, uma série de reajustes, que vão restabelecê-los a este estado, além de todo o estado, chamado de absoluto. Que isso seja através do que lhes foi designado um duplo monadário, do que lhes foi designado a fusão com Cristo ou com um ser de luz, qualquer que seja, que esse duplo monadário esteja encarnado, ou não, não muda em nada, é preciso reunificar-se. Não somente a reunificação de um ego transcendido pelo si, não somente um si vindo, de algum modo, fazer resplandecer alguma coisa em meio à luz e ao amor, mas estabelecê-los, nesta dimensão, além do próprio conceito de complementariedade. Isso se produz, em vocês, através do aparecimento do duplo, através do aparecimento do que é chamado de asas etéreas, ao nível do ponto que riste, através da fusão ocorrendo, tal como foi descrito por um amigo, ao nível do seu coração, a fusão entre a corrente ascendente e a corrente descendente. Nota: ver a intervenção de um amigo de 07 de maio de 2012. O encontro dessas duas correntes e dessas duas polaridades vai fazê-los descobrir, e vai estabelecer, o que sempre esteve aí. Mas, como a consciência havia sido fragmentada, não podia aparecer para vocês e nem podia, sequer, manifestar-se e se concretizar em meio a este mundo. O manto azul da graça recobriu, as suas asas, a terra, o seu complexo físico e sutil sobre este mundo, os pontos de penetração. Eu lhes falei longamente sobre isso no ano passado, referentes ao eixo atração, visão. O que se realiza, hoje, através desse duplo, cria um equilíbrio das polaridades masculina e feminina, instalando-se, pela fusão de um no outro, do outro no primeiro, do mesmo modo, nessas duas polaridades que haviam sido separadas.
vocês são levados a tornar-se, como isso foi anunciado, Kiristi, ou seja, os filhos ardentes do sol, aqueles que não conhecerão mais a sede, aqueles que serão regados na fonte de água viva, que jamais irá permitir qualquer sede aparecer ou reaparecer. Isso assinala o fim do confinamento, isso assinala o fim da ilusão, o fim da divisão, o fim da distinção de uma polaridade sobre a outra, em um equilíbrio dinâmico, mas, bem, a instalação em meio ao centro, a instalação em meio a esta fusão do andrógeno primordial. Naturalmente, existe ainda, mesmo para aqueles de vocês que realizaram o si, alguns apegos, representados pelas dúvidas e pelos medos, que vêm ainda, se eu puder exprimir-me assim, restringir a sua capacidade e a sua possibilidade de estabelecer-se em meio a esta unidade final, representando o princípio de fusão e de dissolução das polaridades, dos antagonismos e das complementariedades. Isso é uma realidade. Ela lhes é dada a viver em meio ao si, ela lhes é dada a viver, através do que foi chamado de alquimia da lemniscata sagrada, a alquimia da onda da vida, fluindo de um ao outro, e do outro ao primeiro, realizando uma unidade nova, muito além do que lhes é dado a viver enquanto isso não for realizado. Apreendam-se, também, como lhes foi dito, de que não há busca a fazer porque, como absoluto, esse princípio de equilíbrio, estântico e final, último, vem a vocês de maneira espontânea. A partir do momento em que o conjunto do que os confinava, na ausência de conexão entre o que é chamado de primeiro chakra e quarto chakra, ou, se vocês preferirem, a esfera pélvica e a esfera cardíaca, a partir do momento em que as barreiras, digamos, que mantinham a separação, tenham desaparecido. Essas barreiras foram nomeadas o medo e a dúvida, porque nada há de pior, neste mundo e sobre este mundo, do que o medo e a dúvida, que estão inscritos, até mesmo, na célula, pelo trauma inicial que representou a divisão e a separação deste duplo. Esta visão, que eu expresso com palavras, os faz pensar e imaginar que existe um duplo, ou seja, que existem duas entidades diferentes, para vocês, sobre este mundo, que iriam se reunificar. Na realidade, essas duas consciências, essas duas entidades, são originariamente uma única e mesma entidade. Que isso se refira ao Cristo, que isso se refira a vocês, enquanto filho ardente do Sol, que isso se refira a uma outra entidade de luz, qualquer que seja, é o mesmo princípio, é a mesma descrição. O absoluto corresponde, doravante, a esta capacidade para transcender o medo e a dúvida, qualquer que seja, e, de alguma forma, para estilhaçar o conjunto dos limites, o conjunto dos contextos, o conjunto das funções da encarnação, que é, de fato, um princípio de separação. Mais uma vez, através disso, não é questão de abandonar a matéria, mas, sim, de espiritualizar a matéria. A espiritualização da matéria apenas pode ocorrer se o duplo estiver presente. Esse é o próprio princípio da ascensão, tal como deve ser vivido para cada um de vocês, no momento final do reencontro, total e integral, com a luz vibral. A descida da consciência, a descida do supramental, a subida da onda da vida, preparam, em vocês, este encontro final. A fim de se estabelecer, se tal for a sua realidade, em meio ao absoluto, ou em meio à presença infinita do ser realizado. Tudo isso está a caminho para vocês. Quaisquer que sejam as manifestações do seu corpo, quaisquer que sejam as manifestações do próprio desdobramento da sua vida, se vocês saírem do olhar da personalidade, se vocês saírem do olhar da divisão, se vocês saírem do olhar da falta, se vocês saírem do olhar do trauma, qualquer que seja, naquele momento, isso irá se revelar a vocês de maneira extremamente simples, eu digo de novo, sem esforço e sem busca. Porque nós não estamos mais, e vocês não estão mais, nos tempos de uma busca qualquer. Porque nada a buscar. Porque tudo está aí. Para isso, é preciso ainda que o seu olhar, o seu ponto de vista e a sua consciência, aceitem mesmo este princípio, aceitem este encontro, esta união.
Tudo isso, ainda uma vez, mesmo se isso não parecer relacionado a vocês, ou parecer muito distante das suas preocupações atuais, é, eu repito, um acontecimento inexorável e inelutável. Independentemente do momento em que ele for vivido, ou que ele já tenha sido vivido, ele irá representar, para vocês, o que eu chamaria de uma certeza total. Não pode existir a menor dúvida, o menor medo, a menor interrogação, a menor suspeita, em relação a este acontecimento, porque isso é, realmente, o que eu nomearia um acontecimento. Este acontecimento não é para ser buscado. Obviamente, quando ele ocorrer, ele vai possivelmente induzir, ao nível do que vocês são, no que resta de personalidade, de ego, ou de corporeidade, uma interrogação. Mas mesmo esta interrogação não poderá ser superada pela certeza que é a sua. Porque esta certeza não se exprime através do mental, não se exprime através das emoções, não se exprime através dos afetos, não se exprime através da esfera denominada Eros, mas se exprime, unicamente, através da alquimia vibratória que realiza a unificação dos duplos. E criando, naquele momento, por si mesmo, pelo princípio de dissolução e de fusão, o absoluto. Recriando, revelando e o desvendando. Quaisquer que sejam as circunstâncias em que isso irá ocorrer, qualquer que seja o tempo, ou o momento, em que isso irá ocorrer, para vocês, vocês irão reconhecê-lo, porque é um reconhecimento instantâneo, que não recorre a qualquer oposição. Lembrem-se de que os únicos obstáculos são vocês mesmos, ao nível dos medos e das dúvidas. Esses medos e essas dúvidas irão, eles mesmos, estilhaçar-se, a partir do momento em que a intensificação da irradiação do Sol central, a partir do momento em que a intensificação da onda da vida, liberada pela Terra, permitir isso. Quaisquer que sejam as suas resistências, quaisquer que sejam as suas oposições, vocês não poderão se opor, vocês não poderão resistir ao que é inelutável e inexorável. O equilíbrio, também, das polaridades masculina e feminina irá tornar-se uma evidência total, porque o estado é o último. E porque este último não pode representar qualquer equivalente do que pôde viver a consciência, tanto no ego como no seu mais infinito. A partir deste instante, vocês terão, então, digamos, desencadeado, em vocês, esse processo que é chamado de ascensão. Não há nada que possa fazê-los duvidar. Não há nada, ainda uma vez, qualquer que seja o estado do seu corpo, o estado do seu afetivo, o estado dos seus relacionamentos, quaisquer que eles sejam, que possa se opor a isso. Isso representa o que foi denominado o juramento e a promessa, de encontrar de novo com o que havia sido separado de vocês. Independentemente de qual for a outra parte, da sua parte, trata-se, na realidade, apenas de uma relação de liberdade, de uma liberação total, que opera atualmente. As minhas palavras foram muito breves. Eu não duvido que elas peçam da sua parte alguns questionamentos, e eu estou aí, agora, para lhe responder, exclusivamente em relação ao que eu acabo de dizer. Pergunta: quando achamos ter encontrado o duplo encarnado, é necessário provocar um encontro físico? Minha irmã, o que você chama de encontro físico? Este encontro é um encontro de eternidade. Para alguns, ele deve se realizar em todos os planos, para outros, não. Isso depende, é claro, de vários fatores. Esses fatores têm por nome, simplesmente, a dúvida e o medo. A partir do momento em que houver aceitação, ou seja, a partir do momento em que você não mais achar ter encontrado, mas que você tiver esta certeza que eu acabo de abordar, o conjunto do céu, o conjunto da terra, irá contribuir para estabelecer este absoluto. Não pode existir o menor obstáculo. Pergunta: quando encontrarmos o duplo, não pode ali haver dúvida de que é certamente o duplo? Isso que eu expliquei.
além de qualquer encontro solar, possível e normal, nas dimensões unificadas. De fato, assim que vocês estiverem liberados do princípio de isolamento, assim que vocês reencontrarem a sua eternidade, como vocês sabem disso, não há mais fragmentação, não há mais limites. Vocês são ao mesmo tempo a fonte, ao mesmo tempo o absoluto, ao mesmo tempo um arcanjo, ao mesmo tempo um ser de luz. Vocês podem fusionar, naquele momento. Mas esta fusão é um encontro, muito além, ao nível da qualidade vibratória vivida pela consciência, do êxtase ou do samadhi, o mais importante, possivelmente alcançado pelo ser humano na encarnação. O encontro com o duplo está muito além, qualquer que seja esse duplo. Porque isso se traduz, de maneira horizontal e vertical, por uma unificação da lemniscata sagrada. Não é o pensamento que vai criar a certeza, é a própria vibração que faz a parada da vibração, ou seja, para o absoluto. Portanto, não há que se colocar questão em relação a isso. A evidência é tal que você não pode negar o que acontece, naquele momento. Isso estritamente nada tem a ver com qualquer sentimento amoroso ou um sentimento espiritual ou místico. Isso está muito além. Como poderia existir uma dúvida, qualquer que seja? A partir do momento em que as dúvidas e os medos, que estão presentes em meio à personalidade, não existirem mais, como vocês sabem disso, a onda da vida lança-se para sair pela parte mais alta do crânio e fusionar com o Vajra, realizando o que foi denominado Merkaba interdimensional pessoal. Naquele momento, tendo transcendido e superado os limites da encarnação, a matéria é espiritualizada, o que foi descrito por um amigo como sendo esse arrepio e esse estremecimento do corpo. A partir deste momento e a partir do momento em que ocorrer este encontro, que nada tem a ver com o encontro comum ou mesmo espiritual, não pode subsistir a menor dúvida, para um como para o outro, onde quer que seja. Várias estrelas lhes descreveram seu casamento com Cristo, sua experiência e sua vivência. Sua vida tornou-se uma união mística, permanente e sagrada, com o Cristo. Do mesmo modo, que esse duplo seja um ser de luz presente no Sol, ou em outros lugares, um arcanjo, ou qualquer semblante. Lembrem-se de que não há separação, portanto, não pode existir a menor apresentação de um questionamento, qualquer que seja. Só o que resta de personalidade, mesmo tendo superado as dúvidas e os medos, pode fazê-los hesitar. O aspecto vibratório, mais uma vez, supera tudo o que pode ser compreendido, tudo o que pode ser vivenciado sobre esta terra. Porque existe, realmente, uma alquimia entre essas duas consciências. A alquimia se realiza não somente ao nível celular, mas, muito mais, ao nível dos centros de energia, dos centros de consciência, das estrelas, das portas, do conjunto das estruturas, onde elas estiverem, realizando uma perfeita sincronia e uma perfeita alquimia e simbiose total. Pergunta: qual é a distinção entre o estabelecimento no si infinito e no absoluto? O si infinito é o estado denominado o último samadhi, aquele que os faz descobrir a própria dissolução da consciência, mas que, no entanto, não é a dissolução da consciência que, como vocês sabem disso, é absoluta. A não consciência é absoluta. O princípio da alquimia, que eu acabo de descrever, entre duas consciências que se sentiam separadas e que estavam efetivamente separadas, que isso seja com seu duplo chamado de estado de ser, com seu duplo etéreo reconstituído, ou com esse duplo monadário, ou com Cristo, é muito exatamente isso que se restabelece. A partir do momento em que o si é manifestado, o despertar ou a realização, a liberação segue. Mas ela não segue no sentido de uma lógica. Ela segue no sentido de uma transcendência que não tem continuidade. É, justamente, esse duplo que permite realizar isso. Ele não lhes aparece necessariamente, onde quer que ele esteja, desde o início da ativação da onda da vida, nem mesmo na finalidade da onda da vida. Porque, como vocês sabem disso, há, naquele nível e em vocês, neste corpo, uma transmutação que se realiza, com relação às dúvidas e aos medos, com relação à reunificação das três lareiras em meio ao que foi nomeado caduceu de Hermes.
Assim que as asas etéreas aparecerem, vocês estarão no ponto de revelar o último. É naquele momento que se realiza e se concretiza a ascensão. Trata-se de uma espiritualização da matéria e não de uma fuga da matéria. A diferença entre a infinita presença e o absoluto é, justamente, o momento em que se vive, inconsciente ou conscientemente, eu diria, este encontro com o duplo, traduzindo-se, em meio à consciência, por esse arrepio e esse estremecimento, ocorrendo, neste corpo, pela colocação em circulação do caduceu de Hermes, traduzindo-se, em meio a esta consciência encarnada, pela ativação do conjunto das estrelas da cabeça, reunificando-se ao nível do ponto ER. Dando-lhes a viver, como o mecanismo final da consciência, o ponto central da cabeça, o conjunto da lemniscata sagrada, o conjunto das portas, a subida da onda da vida, o despertar da Kundalini, em sua totalidade. Pergunta: se nada a fazer, como isso foi regularmente repetido, o que explica a diferença de vivência entre alguns seres humanos e outros? Do mesmo modo que, durante as núpcias celestes e por ocasião da sua conclusão, alguns seres alcançaram e vivenciaram o seu corpo de estado de ser, outros não. Do mesmo modo, vocês estão nesta etapa de fim dos tempos e não de fim do mundo, mas de transformação radical de um mundo. Alguns de vocês amadureceram mais depressa. Na mesma roseira, as rosas não desabrocham ao mesmo tempo. Tudo depende da qualidade da seiva, tudo depende da qualidade da luz solar que chegou a vocês, que vocês aceitaram, ou não. No final, todo mundo, sobre esta terra, irá viver este encontro. Vocês não têm que buscá-lo, porque a busca traduz, simplesmente, um desejo, onde quer que se situe. Enquanto isso permanecer um desejo, isso fica interditado a vocês. O encontro vem a vocês, o absoluto não pode ser buscado. Enquanto vocês tiverem um ideal, espiritual, sensual, complementar masculino-feminino, vocês se enganam. Isso é denominado o retorno de Cristo. O Cristo lhes disse: eu e meu Pai somos um. Pergunta: o duplo pode se aproximar de nós antes que haja o encontro, ou não? Minha irmã, em que sentido você quer dizer se aproximar? Ele pode se manifestar em sonho, mas a aproximação é antes de tudo vibratória, antes mesmo de qualquer identificação. Pergunta: podemos sentir a presença do duplo antes que haja o encontro? Sim. Ou nas costas, chegando às suas costas. Ou chegando ao nível do canal mariano, ou seja, do lado esquerdo do seu corpo. Como uma presença. E é uma presença. Qualquer que seja a localização desse duplo, há uma presença, ao seu lado, que irá penetrar, em vocês, pela esquerda, pela parte superior do crânio ou por trás, ao nível das asas etéreas. Pergunta: na frase eu e meu Pai somos um, ao que se refere a palavra Pai? Abba. A fonte. O Cristo é o modelo da fonte. Ele fusionou de novo com sua eternidade que era, para ele, a fonte. Porque o Cristo, o personagem, nomeado, historicamente, era Jesus, ele incorporou o seu duplo. Naquele momento, ele pôde realizar o seu ministério, durante 3 anos. Não antes. Eu e meu Pai somos um ou eu e meu duplo somos um, traduz o princípio de um absoluto. Novamente, a palavra princípio não é adequada, mas não existe outra palavra. A maior das armadilhas seria, talvez, buscar esse duplo. Porque, a partir do momento, como eu disse, em que houver busca, há desejo, qualquer que seja a expressão desse desejo. O duplo vem a vocês assim que vocês tiverem realizado, eu os lembro, a sua unidade, sobre este mundo. Segue-se, então, a unidade no cosmos, em todas as dimensões. O que vocês podem olhar, com o seu olhar da razão, da personalidade ou do si, pode parecer-lhes particular, na medida em que vocês tiverem tendência a considerar que vocês são inteiros, por si só. Não. Os místicos de todos os tempos lhes falaram, mesmo sem colocar essa palavra porque eles não tinham possibilidade de colocá-la, desde encontro.
que isso seja o nosso comandante Om Ivanov com o Sol, que isso seja outros anciãos. Isso foi muito mais expressivo para o que nós nomeamos as estrelas e para muitas outras mulheres. Porque, para elas, era muito mais fácil acolher a parte faltante que estava, digamos, muito mais ativa sobre este mundo, que eu nomeei o patriarcado. A energia masculina era, na realidade, muito mais abundante do que a energia feminina. O que explica, de maneira constante, quaisquer que sejam as religiões, quaisquer que sejam as culturas, que a entidade feminina sempre manifestou, de maneira mais intensa, esta fusão e este encontro. Ainda mais que existia, se eu puder me exprimir assim, um modelo chamado de Cristo. Pergunta. Vários intervenientes nos disseram que tudo estava em nós, os arcanjos, as estrelas. Então, o nosso duplo estaria igualmente em nós. Na condição de reconhecê-lo. É o próprio princípio da separação, como lhes foi explicado. Uma coisa é saber que os arcanjos estão em vocês. Outra coisa é vivê-lo. É o mesmo para o duplo. Será que o Cristo lhes disse que ele era o Pai? Aqui, neste corpo limitado, há fusão, há unidade, há o absoluto. No entanto, você manifesta os atributos de um arcanjo, aqui sobre este mundo. Ele está inscrito em sua realidade, em meio ao DNA. Pergunta. Poderia especificar a diferença entre deslocalização e comunhão? A comunhão se vive no seu corpo. A deslocalização leva-os a expressar a sua consciência em outros lugares que neste corpo. No corpo de estado de ser, em um arcanjo, ou ainda no duplo. A deslocalização pode também corresponder a um processo particular, realizado através das diversas informações que nós lhes demos, uns e outros, nesses anos. Em especial, o processo de Valk inconsciente bidirecional onde há uma troca de corpo e de alma. A comunhão se vive em uma consciência ainda fragmentada. A deslocalização, assim como a multilocalização, que acontece mais tarde, realizam o fim da fragmentação, permitindo dar-se conta do que dizia, ainda ontem, Maria. Quando vocês estão além da separação, a sua consciência não é afetada por qualquer multilocalização, o que lhes é impossível, ainda, deste lado aqui, onde vocês estão. A partir do momento em que o absoluto está aí, vocês são, ao mesmo tempo, este corpo, ao mesmo tempo, o outro corpo, ao mesmo tempo, o corpo de estado de ser. E a sua consciência está presente, do mesmo modo, neste corpo de carne como no corpo de estado de ser, como no corpo do duplo. Correspondendo, mais uma vez, ao que disse o Cristo: eu e meu Pai somos um. O que emerge é uma revolução total, sem solução de continuidade. E, no entanto, é muito exatamente o que vocês são. Vários de nós dissemos que vocês não eram nem este corpo, nem este mundo, nem esta realidade. O conjunto dos filtros colocados pela separação e pelo eixo atração, visão impede-os de ver claramente isso e de vivê-lo. Vocês o vivem, a partir do momento em que houver o encontro. Nós não podíamos abordar isso enquanto não estivesse instalada, para vários de vocês, a onda da vida. Porque, lembrem-se de que é, em um primeiro tempo, o encontro do supramental e da onda da vida que lhes dá a viver a abertura a esta possibilidade. De nada servia conceber, falar, exprimir o que quer que seja referente a isso, enquanto não estivesse ativada, em vocês, a possibilidade de vivê-lo. Pergunta. A possibilidade de vivê-lo está ativada em toda a humanidade, em todo ser humano? Não. Isso será ativado, para a grande maioria dos seres humanos, no momento final. Porque as forças de resistência ainda são muito fortes, exceto para aqueles de vocês que transcenderam seus últimos medos e suas últimas dúvidas. Lembrem-se. O equilíbrio yin-yang deste mundo é vivenciado como uma complementariedade e um antagonismo. O que é estritamente o oposto, no absoluto. Há uma sincronia ocorrendo neste corpo e no que eu disse, que é a reunificação do Sol com seu duplo. Pergunta. Podemos ter vários duplos? Não.
Pode existir o que vocês chamam de casamento místico com múltiplas entidades, como vocês o realizam quando vocês saem no estado de ser, com um arcanjo ou com qualquer consciência liberada. Existe um duplo chamado de etéreo, que é, de fato, simplesmente, o seu etéreo, reconstituído em sua dimensão de origem, que se sobrepõe ao seu próprio corpo etéreo, vindo modificar, como isso foi falado, a sua própria vitalidade, a sua própria fisiologia. Existe, enfim, um único e exclusivo duplo dando-lhes a partilhar e a unificar e a fazer a alquimia, em uma simbiose, da lemniscata sagrada, da onda da vida e do conjunto das estruturas. Existe apenas um. Os diferentes duplos que foram relatados são: o duplo etéreo, eventualmente um duplo correspondendo a um corpo sutil, mas o mais importante, é claro, é o duplo denominado cósmico. São os únicos duplos que lhes foram relatados. O duplo etéreo é vocês mesmos. Nós poderíamos dizer, para aquele que se multilocaliza, que o corpo de estado de ser é o seu duplo. Mas existe apenas um único duplo e um só. O único que lhes permite realizar a alquimia e a simbiose da onda da vida e do conjunto dos chakras e do conjunto do caduceu de Hermes. Pergunta: um encontro com Maria, há vários anos, pode ser uma experiência mística? O que quer que seja, é uma experiência mística. Agora, isso era impossível, desde alguns anos. Portanto, isso pode ser apenas um encontro místico. Doravante, Maria pode se manifestar como o seu duplo. Mas, ainda uma vez, isso não é uma experiência, já que se trata da fusão definitiva dos princípios da onda da vida, dos princípios celulares, dos chakras, assim como do caduceu de Hermes. Vocês não podem se enganar em relação a isso. Somente o seu mental busca e se engana. Pergunta: está correto que é preciso proceder com o duplo como com o absoluto, ou seja, nada buscar já que toda busca iria nutrir mais o mental? Foi exatamente o que eu disse, no enunciado mesmo da minha conversação. Enquanto vocês buscarem o que quer que seja, vocês estão errados. O duplo é uma evidência que se impõe que não pode, em caso algum, exprimir um desejo ou uma busca. Nós temos bem consciência, uns e outros, deste motivo que nos levou a não falar disso antes, porque as projeções são inerentes à natureza humana, de buscar um complemento. Mas vocês não podem buscar um complemento, ele se revela quando as condições estão reunidas. Isso não é, em nenhum caso, um ato mental. Isso não é, em nenhum caso, uma complementariedade, no sentido humano. Se nós lhes revelamos agora, é porque o manto azul da graça trabalhou, porque é a onda da vida, para aqueles de vocês que ela nasceu, que ela se elevou, torna possível esse processo. Mas, novamente, não há que buscar explicação, motivo, justificação, porque, quando isso ocorrer, nada pode resistir. Existem situações pessoais onde o encontro do duplo não é permitido, devido a essas situações pessoais que provocariam sofrimentos e elementos de resistência. Que o duplo esteja encarnado, ou não, nada muda. Na história deste planeta, e no Ocidente, em particular, quando uma alma, um corpo, encontrava o Cristo, ela entrava nas ordens. O que vocês fariam, hoje, se o conjunto da sua vida não estivesse purificado e preparado para isso? É nesse sentido que a informação é útil, mas ela não deve resultar, em vocês, em qualquer busca e qualquer desejo. Deixem as coisas chegarem a vocês. Elas virão no momento que for o mais adequado, para vocês, como para o conjunto das relações, quaisquer que sejam, ao redor de vocês. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs da humanidade, vivamos, juntos, um momento de comunhão e de graça, no manto azul da graça. Compartilhamento da dádiva da graça. Irmãos e irmãs da humanidade, até breve. Mensagem atemporal.